Amém ou não amém? Bom ouvir um clássico, não é isso? Esses hinos que ficam para sempre. Tem hino que dura 15 minutos, né? A gente canta e não lembra, não canta nunca mais. Mas há alguns hinos que passam 100 anos, 200 anos, e o povo de Deus continua cantando, exaltando o Senhor nosso Deus. Amém? Como disse o pastor Marcelo, devemos orar pela nossa cidade. Petrópolis vive uma realidade um pouco diferente de outras cidades. Nós recebemos em Petrópolis moradores de outras cidades que estão enfermos, por decisão às vezes judicial. Por exemplo, Teresópolis internou em Petrópolis 12 pessoas ao mesmo tempo, por determinação. E das cidades periféricas também temos de Piabetá, de Caxias e de outras cidades próximas a nós, porque temos pelo menos ainda um bom SUS em Petrópolis, um bom serviço para socorrer as pessoas. Você vai dizer assim, então a Covid em Petrópolis vive uma realidade diferente. Sim, mas eu quero dizer a você que cada pessoa dessa que vem e interna, ela está tirando um respirador que você poderia usar se você precisasse. Então, pode ser que daqui a pouco você precise, não é profecia, é hipótese, e não haja mais respirador por causa dessas internações. Então, use máscara, como admoestou ainda há pouco o pastor Marcelo, use máscara, tome toda a providência, se proteja. Ontem pela manhã, acordei sentindo dores nas costas, e eu pensei, chegou a minha vez, mas ainda não. Vai chegar o dia, mas ainda não. E se depender de mim, vai demorar muito, não é isso? Porque eu tenho usado máscara, não almoço, nem janto fora de casa, nem na casa de outros membros da igreja. Não como nada que venha da rua sem passar pelo forno. Isso mesmo, nada que venha da rua, tudo que chega do mercado é lavado. Tem que se tomar a precaução. Mas vai chegar o meu dia também. E o seu também. Espero que demore muito, você esteja vacinado quando esse dia chegar. Sou feliz hoje de rever Celso e Fátima. Não é isso? Quanto tempo. Muita saudade de vocês. Quando os vi à porta, não resisti, fui lá falar com eles. E é uma alegria muito grande minha, e eu creio de muitos irmãos da igreja, de poder rever vocês. Estamos numa escala dentro da pandemia, né? Cada pessoa num banco, sem poder ter aquela igreja lotada como a gente sempre teve. Mas logo isso vai passar. Muito bom rever vocês, que Deus abençoe e dê muita saúde a vocês também. Atos capítulo 9. Atos 9. A partir do versículo de número 10, a narrativa do 1 ao 9 você conhece, é a conversão de Paulo, ele perde a visão, Saulo perde a visão, e ele então se dispõe a fazer o que Deus quer. Ele pergunta ao próprio Senhor Jesus, que queres que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Ele tem um propósito no seu coração. Mas vamos dar uma olhada no que diz a partir do versículo 10, capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá para a rua que se chama direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o nome do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis,
bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Olha que bonito. Saulo, irmão. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como que escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela narrativa de um homem tão extraordinário, de uma vida tão comprometida com o Senhor, que escolheu viver para o Senhor todos os seus dias. Ó Deus, que o Espírito do Senhor também nos impulsione para que estejamos profundamente comprometidos com o Senhor e vivamos, ó Deus, mesmo nessa adversidade, mesmo em meio à pandemia, vivamos para a honra e glória do Teu santo nome. Ó Deus, premia o nosso coração com a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus, depois da conversão de Saulo, que vai passar a chamar-se Paulo, Saulo, na sua conversão, nós vamos perceber imediatamente que ele tem um propósito. O propósito é o elemento que vai identificar aquilo que nós queremos e nos dispomos a fazer para o Senhor. Quando nós ingressamos no reino de Deus, nós imediatamente devemos estabelecer um propósito no nosso coração, porque é Ele quem vai nos impulsionar, é Ele quem vai nos dar as diretrizes daquilo que vamos fazer e de como nós vamos viver. Porque se você não tem um propósito, em qualquer área da sua vida, você não sabe onde você quer chegar. Você não sabe que direção você vai escolher, que sentido você vai dar. É preciso que haja um propósito. No casamento, na educação dos filhos, no exercício da atividade profissional, nos relacionamentos fraternos, onde quer que seja, qual seja a área da sua vida, é preciso que você possa estabelecer um propósito. E quando ele ouve e percebe que Jesus é quem está ali, ele diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É preciso estabelecer um propósito imediatamente para se relacionar com Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Deus também tem propósitos. Vou repetir: Deus também tem propósito. Deus diz a Ananias, Ananias, eu quero que você vá até a casa da rua chamada direita, em Damasco. Você vai encontrar lá, tem um homem orando. Aquele que estava perseguindo, agora ele está orando. Ele já assumiu o propósito do seu coração. Ele não está mais esperando que a visão seja restaurada para continuar a perseguição. Ele não está esperando que a sua saúde seja regenerada para que ele possa exercer a perseguição, a maldade que vinha exercendo. Ele já tinha um propósito no seu coração. E Deus diz a Ananias, ele está orando, ele está cumprindo o propósito do coração dele. Deus se apaixona por crentes que cumprem o propósito do seu coração. Por isso vai dizer a palavra do nosso Deus em Eclesiastes, que quando você fizer um voto a Deus, cumpra o seu voto. Porque Deus não se agrada do voto de tolo. Deus se apaixona, Deus se alegra quando alguém cumpre o propósito do seu coração. Mas Deus também tem propósito. Quando Maria se encontra grávida e visitada pelo anjo para a sua gravidez, ela diz que se cumpra em mim o propósito de Deus. O propósito do coração do Senhor. Deus tem propósito. Deus diz a Ananias, vai lá, ele está orando, ele está cumprindo o propósito dele.
ore por ele, impõe as mãos sobre ele, ele vai voltar a enxergar. E aí Deus diz, porque eu mesmo vou mostrar a ele, versículo 16, o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Ele vai enfrentar dificuldades, ele vai enfrentar problemas, ele vai enfrentar lutas por mim, porque eu tenho um propósito para a vida dele. Ele vai pregar o evangelho. Deus tem propósito. Se você percorrer as páginas do Velho e do Novo Testamento, você vai encontrar homens e mulheres com propósitos em seus corações. Olhe, por exemplo, para Jacó. Jacó, seu nome significava enganador. Aquele que era trapaceiro, aquele que enganava as outras pessoas. E Jacó enganou seu irmão. Jacó enganou seu pai. Esaú ficou profundamente irado porque ele lhe roubou a primogenitura. Então, fez um propósito no seu coração. No capítulo 28, versículo 40. Diz que Esaú tomou uma decisão de matar o seu irmão. Resolveu que iria matar a partir do versículo 40. Fez um propósito de matar o próprio irmão Jacó. E Jacó, orientado por Rebeca, resolve fugir de Berseba até Padarã. A gente escuta assim, não tem muita noção da distância que era. Quase 1000 quilômetros, 2 vezes Rio, São Paulo. Isso mesmo, fugiu a pé, provavelmente caminhando todos os dias enquanto houvesse luz, 27 dias caminhando sem parar, para fugir do seu irmão. Saiu de Berseba e foi até Padarã, para que ele pudesse. Só que enquanto ele está fugindo do irmão, ele recosta sua cabeça sobre uma pedra para dormir. E Deus mostra que tem um propósito para a vida dele. A vida dele não valia nada. Ele está fugindo do seu irmão. Ele era trapaceiro. Ele enganou seu pai. Ninguém daria 1 centavo pela vida de Jacó. Mas Deus se preocupa com ele. Deus tem um propósito para a vida dele. Deus se manifesta a ele por meio de um sonho. E ele vê uma escada que vai até o céu. E anjos estão descendo e subindo dessa escada. E ele entende que Deus está falando ao seu coração. Que Deus está se importando com ele. Que Deus está preocupado, ou seja, que Deus tem um propósito para a vida dele. Ao acordar do sonho, ele então, sabendo que Deus tinha um propósito para ele, ele resolve fazer um propósito com Deus. Senhor, se eu for, como o Senhor está me prometendo, e se eu for bem-aventurado e eu prosperar, quando eu retornar, e retornar em paz, eu darei a 10ª parte de tudo aquilo que eu tiver conquistado, eu darei ao Senhor. Ele coloca um propósito com Deus. O que mais me desperta atenção é que ele não tem 1 centavo sequer para oferecer ao Senhor. Ele não possui nas suas mãos coisa alguma para dizer, Senhor, eu vou fazer um sacrifício aqui e vou dar ao Senhor algo que eu possuo. Ele está dizendo, Senhor, se o Senhor me abençoar, se eu prosperar, se o Senhor me trouxer em paz, eu garanto ao Senhor, eu faço um propósito de dar ao Senhor a 10ª parte de tudo que eu conquistar. Você pode pensar que Deus não está preocupado com você, mas Deus tem propósito para a sua vida o tempo todo, todos os dias. Nós é que não paramos para pensar quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para o meu coração? E sabe o que acontece? Eu vou perdendo todos os propósitos que o Senhor tem para mim. Eu vou vivendo a minha vida, eu correndo atrás daquilo que quero, não me preocupando com qual é o propósito de Deus para a minha vida. E eu perco a oportunidade de me encontrar, de abraçar o propósito de Deus para mim. E ele então faz esse propósito. E ele segue sua viagem. Ele chega a Arã, vai costeando o mar Mediterrâneo, subindo, passando por Hebrom, Siquém, até chegar a Arã. Lá em cima, lá no norte, acima do mar Mediterrâneo. 1000 quilômetros aproximadamente depois, ele chega lá.
E Deus dá a ele uma esposa na mesma experiência que teve o seu pai. Do mesmo lugar. Deus começa a abençoá-lo como havia abençoado o seu pai. A vida dele começa a mudar porque Deus está interferindo na vida dele. Se você quer que Deus abençoe você, é preciso que você estabeleça um propósito. Não porque você seja bom, mas porque você tem um propósito e está disposto a cumprir esse propósito com Deus. Deus dá a ele uma esposa. E Deus dá a ele condições de fazer um pacto com o seu sogro. E ele vai enriquecendo. E o sogro resolve inverter o pacto que fez com ele. E ele continua enriquecendo. Porque Deus é quem está cumprindo o propósito sobre a vida dele. Quantas pessoas nós conhecemos, quantos crentes em Jesus nós conhecemos, que passam o dia inteiro correndo de um lado para o outro e não conseguem alcançar o propósito do seu próprio coração? Estudam, trabalham, são pessoas honestas, mas no entanto não conseguem prosperar porque não alcançam o propósito do coração de Deus. Quando Labão viu que ele estava enriquecendo, que Jacó estava levando vantagem no pacto que eles fizeram, porque Deus estava abençoando Jacó, sabe o que foi que ele fez? Disse, vamos inverter, das listradas, das malhadas e das brancas, das monocromáticas, nós vamos inverter esse pacto. E Deus continuou abençoando agora a outra parte para onde Jacó foi. Tem gente que é assim. José, onde chegava, Deus o abençoava. Onde colocava o pé, onde sua mão tocava, Deus o abençoava. Onde quer que fosse colocado, Deus o abençoava. Ele virou escravo e foi um escravo abençoado na casa de Potifar. Passou a governar tudo, foi injuriado, mas ele tinha um propósito com Deus e Deus tinha um propósito com ele. E ele foi levado para a prisão porque mentiram contra ele. E na prisão ele continuou servindo ao Senhor. E ele foi bem-aventurado, porque o seu propósito continuou no seu coração. E ele saiu da prisão. Foi colocado como o primeiro ministro do Egito. O segundo homem mais importante, ou seja, só Faraó estava acima dele. Ele poderia se envaidecer e esquecer do propósito do seu coração. Sabe o que foi que aconteceu? Ele continuou com o propósito do seu coração e buscando o propósito de Deus para a vida dele. E nós sabemos da história. Deus restaura o povo hebreu a partir de José no Egito, porque ele tinha um propósito e Deus tinha um propósito de restaurar o povo e precisava que um homem estivesse à disposição. Jacó entendeu isto e ele foi, e nós vamos ver até o capítulo 32 que ele enriqueceu, ficou riquíssimo e ele resolveu deixar Labão. E ele tomou uma decisão de voltar para a sua terra, de voltar a Berseba, de reencontrar o seu irmão Esaú, que ele havia mentido para ele, que ele havia roubado a primogenitura do seu irmão. E ele decidiu que era hora de voltar. E quando ele está voltando, ele manda batedores irem à frente. E enquanto eles estão indo à frente, eles identificam, retornam e dizem, Jacó, Esaú está vindo contra você. E ele traz 400 homens armados até os dentes. E eles vão atacar o nosso arraial. E Jacó, naquela situação, capítulo 32, versículo 9, ele resolve orar ao Senhor. Por que orar? No momento difícil, parecia que era muito melhor fugir. Estava rico. Por que orar? Porque quem tem propósito com Deus, quando enfrenta dificuldade, sabe que a melhor coisa que pode fazer é orar. Quantas pessoas estão desesperadas em meio à pandemia, mas não são capazes de gastar um tempo em oração? Quantas pessoas estão empregadas e correndo o risco de serem mandadas embora, mas não são capazes de orar, de fazer jejum, de ter um momento, uma jornada de oração dentro de sua própria casa,
pedindo para Deus abençoar a sua vida, o seu emprego, a sua família, a sua saúde. 32:9, Gênesis. E ele então ajoelha e ele diz: Deus, o meu irmão está vindo aí, com 400 homens armados até os dentes. E eu prometi ao Senhor, eu fiz um pacto com o Senhor. É bonito quando alguém tem um pacto com Deus e pode dizer: Deus, eu tenho um pacto contigo. Deus, eu tenho um propósito com o Senhor. E eu estou cumprindo o meu propósito. Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor possa me proteger do meu irmão. Capítulo 33, eles se encontram, de Gênesis. Esaú vai perdoar Jacó. O relacionamento deles dois vai ser restaurado. E ele vai dar a 10ª parte de tudo que ele conseguiu. Ele vai entregar ao Senhor. Onde ele aprendeu isso? Aprendeu com Abraão, pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Ele aprendeu com seu avô, que quando voltou da batalha, que venceu os reis na batalha, chamou Melquisedeque e deu a 10ª parte, entregando ao Senhor. Isaac aprendeu com Abraão, Jacó aprendeu com Isaac, José aprendeu com Jacó. E Deus continuou abençoando as gerações vindouras. Sabe por quê? Porque quando você tem um propósito no seu coração, e você está cumprindo o seu propósito, e Deus tem um propósito para você, e você está interessado no propósito que Deus tem para você, certamente você vai ser abençoado. Deus disse: vai lá, Ananias, vai lá, porque ele já está orando. Se você ler o texto, o início diz assim: e Saulo respirava ódio de morte. Mas agora não, diz, ele está orando. E Ananias, quando entra, olha para aquele homem que matou Estevão. Isso mesmo, o diácono Estevão foi morto por ele. Ele olha e diz: Saulo, meu irmão em Cristo. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus já estava se cumprindo sobre a vida de Saulo. E o seu propósito? Qual é o seu propósito no relacionamento com Deus? Daniel foi levado para a Babilônia e quando chegou a Babilônia, o versículo 8, diz que ele resolveu que ele não iria se contaminar. Capítulo 1, fez um propósito de não se contaminar. E ele disse que não comeria os manjares, as comidas consagradas aos ídolos. Foi o propósito do seu coração. Foi levado para longe do seu templo, foi levado para longe do seu povo, foi levado para longe dos símbolos religiosos, da arca, da aliança, os pergaminhos, a Torá, a lei. Foi levado para longe de tudo que representava a sua religião. Mas ele tinha um propósito: de continuar servindo a Deus. E o versículo 8 diz que ele continuou nesse propósito. E aí ele está comendo, do 10 até o 14, no 10, vai dizer que ele e os outros 3 jovens que fizeram o mesmo propósito, que eles estão mais fortes, eles estão melhor preparados, eles estão mais em condições do que os outros. Mas como pode, se os outros se alimentavam daquilo que aparentemente era muito melhor? Se aqueles tinham um tratamento ainda muito melhor, segundo a ciência, é que Deus estava abençoando.
Você quer sair vencedor? Confie em Deus. Tenha propósito com Deus. Coloque o seu plano, o projeto do seu coração diante de Deus. E aí diz que quando, versículo 14, eles vão se apresentar diante do rei, o rei olha para eles e percebe que eles são superiores aos outros todos que estão ali, que foram levados cativos. Provavelmente o profeta Ezequiel também estava nesse mesmo tempo, na Babilônia. E olha para eles e o rei diz: eu quero que vocês fiquem no palácio. E Daniel vai se tornar o primeiro ministro da Babilônia. Sabe por quê? Porque ele permaneceu firme no propósito que ele tinha com Deus. Qual é o seu propósito? Você é daqueles que, a primeira dificuldade, daqueles que fogem. Você que está em casa nos ouvindo, você é daqueles que na primeira luta, primeiro problema que vocês enfrentam, vocês resolvem que não vão mais ser crentes em Jesus, que não vão mais orar, não vão mais ler a Bíblia, não vão mais dar o dízimo, que não vão mais cantar no coro. Quero dizer a você, permanecer no seu propósito e no propósito que Deus tem para você é o caminho para que você seja abençoado pelo Senhor. Você quer ser abençoado? Daniel foi abençoado. Jacó foi abençoado. José foi abençoado. E Paulo foi muito abençoado. Vai lá, Ananias, porque eu tenho um propósito para aquele moço. Agora ele já está de joelho orando. Deus tem um propósito para você. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Quando olhamos, ó Deus, para Jacó, e vemos, ó Deus, que nos defeitos dele, nos erros, mesmo assim o Senhor tinha um propósito para a vida dele. Mesmo assim o Senhor se importava com ele. Isso faz nascer, ó Deus, esperança no nosso coração. Porque sabemos, ó Deus, de quantos erros, quantos problemas também nós temos. E, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Teu propósito esteja sobre nós, que consigamos identificar qual o Teu propósito, para que vivamos, ó Deus, segundo o querer do coração do Senhor. Ó Deus, quando vemos Daniel numa terra distante, seu povo havia sofrido tanto, foi levado prisioneiro, e mesmo assim, continuou firme no propósito que tinha com o Senhor. Ó Deus, nós, à semelhança do apóstolo Paulo, estamos sofrendo num tempo difícil, em meio à pandemia, vendo pessoas conhecidas morrerem, serem internadas, passarem, ó Deus, dias, semanas e até meses, ó Deus, internadas. Ó Deus, que não fujamos do propósito que temos com o Senhor. E, ó Deus, não saiamos do propósito que o Senhor tem com cada um de nós. Por isso, ó Deus, nesta manhã nós pedimos, ó Pai,
Ajuda-nos, para que como Jacó, ou como José, ou Daniel, ou o apóstolo Paulo, continuemos na adoração e no compromisso que temos com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.